paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, amigos que acompanham o canal Amor pela Palavra. A paz do Senhor a todos que tiverem acesso a esse vídeo. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao tema A Vontade de Deus. E hoje nós estaremos falando de um tema: como descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É fácil? Não, mas não é impossível. Mas antes de darmos continuidade a esse assunto, vamos orar, convidando o Senhor para estar conosco. Pai amado e santo, queremos te agradecer por estar mais uma vez diante da tua palavra, diante da tua presença, para gravar este vídeo para este canal. Queremos te pedir, Senhor, que através desse vídeo, vidas sejam transformadas por meio da tua palavra e que lares sejam abençoados para a glória do teu nome. Amém. Queridos, o tema que eu escolhi para hoje está em Efésios. Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Se você tiver uma Bíblia aí, me acompanha, por favor. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Então é o seguinte, o que nós vamos falar sobre isso hoje? Como nós vamos conseguir descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Conforme revelado aqui nas Escrituras, onde nós lemos aqui no capítulo 5 de Efésios, no versículo 16, que os dias são maus. Então, pelo fato de os dias serem maus e o que está acontecendo no mundo está muito controverso, nós precisamos, como cristãos, descobrir qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos saber. E a Bíblia, ela nos ensina. Eu quero ler para você Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, tem uma receita para nós fazermos, que com certeza vai chegar com cheiro suave às narinas do nosso Senhor e agradá-lo. E eu quero ler para você, que diz assim: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabe aquele tipo de coisa que a gente fala ou ouve muito? Eu mesmo já falei isso, né? Antes de aceitar a Jesus como meu Salvador, não leva o desaforo para casa. Só que, como cristãos, esse velho homem, ele precisa ser deixado de lado. Porque aqui no versículo diz assim, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, e que a gente saiba como responder a cada um. A palavra do Senhor nos revela que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor também nos revela que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, nós como cristãos
precisamos preservar os bons costumes. Essa é uma receita infalível de como agradar ao Senhor. Em Colossenses 4:6, entendemos que ao invés de ser aquela pessoa que não leva desaforo para casa, nós precisamos ser aquela pessoa que a nossa palavra seja agradável. E nós precisamos ter uma palavra temperada com sal, como diz a Bíblia, e saber como responder às pessoas. Até mesmo porque é um papel do cristão sermos pacificadores. Veja só, eu não sei como você gosta da sua comida. Se é uma comida mais sem sal ou se é uma comida mais apertadinha no sal. O fato é que uma comida sem sal é muito difícil de ser digerida. Algumas pessoas conseguem, mas é muito ruim. Salgada demais também é muito difícil comer, certo? Então, assim, a nossa comida ela precisa ser no ponto certo, nem salgada e nem sem sal. Ela precisa ser bem temperada. E assim é a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o sal da terra. Então, como sal da terra, nós precisamos salgar de uma maneira que a nossa vida para as outras pessoas seja agradável, seja digerível, porque é uma comida muito salgada que você não pode ser exagerado, você não pode ser um cristão exagerado e você também não pode ser aquele cristão anêmico, você precisa ser no ponto, digamos assim. Então, como sal da terra, nós precisamos temperar, nós precisamos estar no ponto, nós precisamos dar o sal no ponto certo. E assim, se você for um cristão muito anêmico, isso vai lhe prejudicar. E se você for um cristão muito energético, isso pode escandalizar o nome de Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Então, nós como cristãos, nós precisamos ser o tempero e conquistar as pessoas para Jesus através do nosso bom tempero, do nosso cheiro suave, da nossa palavra agradável. Essa é uma forma de agradar ao Senhor. Até mesmo porque o Senhor nos diz em sua palavra que nós somos a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, e uma luz que precisa brilhar. O nosso bom testemunho pode ganhar almas para o reino de Deus. Então, para isso, nós precisamos ser bem temperados, ter o sabor suave da palavra de Deus e ganhar almas para Jesus por meio desse amor, desse aconchego. Porque crente, cristão, não é para ser rude com as pessoas. Nós não somos diferentes das pessoas. Deus não nos ama de forma diferente. O amor de Deus é igual para todos. O que Deus abomina em nós é o nosso pecado, certo? A conversa apropriada que deve sair da nossa boca é sem palavras torpes, sem enganações, sem difamações, sem calúnias, tantas outras coisas mais que entristecem ao Espírito Santo. No Salmo de número 143, Davi pede a Deus que lhe ensine a ter uma vida reta. Olha, deixa eu ler para você. Salmo 143, versículo 10. Diz Davi ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. E assim como Davi, nós também precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a sua vontade. Assim como Davi, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a fazer a sua vontade. Semelhantemente, Paulo esperava que os cristãos tessalonicenses vivessem uma vida reta. E aí eu vou ler aqui para você em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 ao 4, que diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus,
que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis, que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E o versículo 5 e ainda diz assim: não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Veja só, o que Paulo está dizendo aqui é simplesmente que nós precisamos viver a palavra. Vivendo a palavra de Deus, com certeza, é o método mais correto para nós agradarmos ao Senhor. Como que nós vamos aceitar a Jesus como Salvador e viver uma vida como quem não conhece a Deus? É muito difícil. É muito difícil agradar a Deus dessa forma. Então, assim como Davi pediu ao Senhor que lhe ensinasse a viver uma vida reta, fazendo a sua vontade, esse também é o nosso dever. Vivemos em uma sociedade onde o pecado é comum e aceitável. Mas nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, não podemos aceitar como normal essas coisas que estão acontecendo, porque isso é considerado padrões de baixa moralidade. E muitos olham para nós e nos consideram cafonas. Mas mesmo considerados como cafonas, nós precisamos manter em nossas vidas os padrões revelados na palavra de Deus. Se você quer agradar ao Senhor, se eu quero agradar ao Senhor, só tem uma maneira: preservar os padrões que vêm da palavra de Deus, que é geral, é sem restrição. Não é só para a família A ou para a família B, não é só para o povo dos Estados Unidos ou o povo da África, é mundial, é para todos, certo? E todos precisam honrar isso aí, entendeu? E aí eu quero ler para você em Colossenses 1, versículos 1 e 9, que diz: por esta razão, nós também, Paulo falando mais uma vez aos Colossenses, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus é avançar aprendendo a palavra de Deus. É a única maneira de nós agradarmos ao Senhor. Agradando ao Senhor dessa forma é assim, automático. A partir do momento em que você começa a meditar na palavra do Senhor, lhe acrescentar a sua fé, a santificação ela vem. E assim, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. É uma das receitas. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor também nos diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. É uma escolha. É como eu falei no vídeo anterior. Deus nos deu livre arbítrio e Ele nos respeita. Se nós que estamos firmes em Jesus, hoje, tomarmos a decisão de voltarmos para o mundo, sabe o que vai acontecer? Deus não vai nos impedir, porque Ele nos deu livre arbítrio e Ele respeita isso. Então, é uma escolha nossa, regredir ou progredir. É a nossa escolha. É a nossa escolha. Então, a palavra do Senhor nos adverte que somente sendo fiéis a esta santa orientação que vem da parte de Deus,
foi escrita por homens, inspirada por Deus, é que nós conseguiremos agradar ao Senhor fazendo a sua vontade. Então, uma vez que já sabemos como Ele deseja que nós vivamos, como cristãos, precisamos decidir se vamos cumprir a sua vontade ou não. Desde já quero te convidar para ver o próximo vídeo e estaremos falando de um irmão muito legal que decidiu cumprir a vontade de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Cheiro no coração.